Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 27 de julho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News desta sexta-feira, governo brasileiro rechaça a sobretaxa dos Estados Unidos contra produtos brasileiros e diz que país é reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho no combate ao trabalho forçado. Presidente da Argentina viaja ao Brasil para apoiar a campanha de Flávio Bolsonaro. O pré-candidato oficializa amanhã a corrida pelo Palácio do Planalto. Ataque ucraniano atinge armazém russo e Zelensky diz que local guardava suprimentos militares do exército inimigo. CENIPA divulga relatório sobre o acidente aéreo da Voepaz e conclui que pilotos ignoraram alertas de gelo nas asas da aeronave. E ainda, cientistas no Equador identificam 8.000 novas espécies de insetos. Boa noite. Os Estados Unidos confirmaram uma nova sobretaxa de 12,5% sobre produtos brasileiros. Agora, esses produtos acumulam tarifas de 37,5%. O governo Trump disse que as medidas foram necessárias porque o Brasil falhou ao importar produtos produzidos em países com trabalho forçado. O presidente Lula publicou uma nota nas redes sociais e rechaçou a decisão norte-americana. Os Estados Unidos anunciaram a aplicação de uma nova sobretaxa de 12,5% sobre produtos brasileiros, sob a alegação de que o Brasil não adota mecanismos eficazes para impedir a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. A medida, que atinge dezenas de países, entra em vigor nesta sexta-feira. O governo federal criticou a decisão dos Estados Unidos e a classificou como arbitrária e injustificada. O Brasil é reconhecido há décadas pela Organização Internacional do Trabalho pelos fortes compromissos assumidos no combate ao trabalho forçado, lembrou a presidência. As novas taxas foram fixadas pelo governo de Donald Trump em resposta a investigações sobre trabalho forçado em cerca de 60 países parceiros comerciais dos Estados Unidos. Washington já havia anunciado uma tarifa de 25% sobre certos produtos brasileiros na semana passada. Iniciaremos imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso no ano passado, afirmou a presidência em um comunicado. O presidente Lula disse que responderia igualmente com tarifas após ser notificado da alíquota de 25%. Nesta semana, porém, o vice-presidente Geraldo Alckmin baixou o tom e descartou uma retaliação. Vários empresários afetados pelas sobretaxas são contrários à aplicação da lei de reciprocidade. O presidente da Argentina, Javier Milei, vai desembarcar nas próximas horas aqui no Brasil para se reunir com o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Ele vai participar amanhã de uma convenção do Partido Liberal para confirmar os nomes que vão disputar os cargos nas eleições deste ano. O presidente da Argentina, Javier Milei, está de viagem marcada ao Brasil. De acordo com uma fonte oficial da Casa Rosada, o ultradireitista virá a São Paulo na noite de sexta-feira e, no dia seguinte, vai participar da Convenção Nacional do Partido Liberal. No evento, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, será proclamado candidato às eleições presidenciais de outubro. Os dois também têm uma reunião marcada. Milei e Flávio já se encontraram este ano em Santiago, na cerimônia de posse do presidente chileno, também de direita, José Antônio Kast. Os planos originais do presidente argentino incluíam uma visita a Jair Bolsonaro na residência em que o antigo capitão do Exército cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado, mas o Supremo Tribunal Federal não autorizou o encontro. Milei e os Bolsonaro se apresentam desde 2023 como aliados ideológicos da nova direita latino-americana. O vínculo foi selado em julho de 2024, quando Milei fez sua primeira visita ao Brasil como presidente, para participar de um fórum conservador em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Na ocasião, ele evitou qualquer encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e faltou à cúpula do Mercosul no Paraguai para dividir o palco com Bolsonaro. O advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, usou as redes sociais para desmentir um vídeo em que mostra Alexandre Frota supostamente falando com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Paulo Cunha afirmou que Jair Bolsonaro não tem acesso a qualquer telefone celular e lembrou que todos que entram na residência do ex-presidente passam por uma rigorosa revista, sendo obrigados a entregarem os dispositivos eletrônicos à equipe de segurança.
Flávio Bolsonaro também se manifestou sobre o ocorrido e disse que essa simulação foi feita com o intuito de prejudicar um inocente. E começou a valer hoje em todo o território brasileiro a lei que autoriza a venda e a posse de sprays de pimenta para mulheres acima de 18 anos. O governo sancionou a lei como medida de defesa pessoal. As empresas que venderem os produtos vão precisar registrar os dados dos compradores e da pessoa que terá a posse, além de manter o registro para rastreabilidade. Um ataque ucraniano na manhã de hoje atingiu um armazém russo de produtos eletrônicos. Em uma rede social, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que nesse local havia componentes de drones e suprimentos militares para o exército russo. Um ataque com drones ucranianos perto da cidade russa de São Petersburgo provocou um grande incêndio e uma coluna de fumaça cinza sobre um armazém da gigante do comércio eletrônico Wildberries. A empresa, muito popular no país e conhecida como a Amazon russa, foi alvo de vários ataques em poucos dias. Durante o fim de semana, 8 trabalhadores morreram em um ataque noturno a um dos principais armazéns da empresa, localizado nos arredores de Moscou. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou na rede social X que o armazém atacado nesta sexta fornecia componentes de drones, equipamentos de navegação e suprimentos militares ao exército de ocupação. O Kremlin havia negado anteriormente qualquer ligação entre a empresa e as Forças Armadas russas. O Comitê de Investigação da Rússia anunciou em um comunicado a abertura de um inquérito por um ataque contra instalações de infraestrutura civil, incluindo um centro de logística. As autoridades russas raramente admitem que drones ucranianos atingiram seus alvos e se limita geralmente a especificar o número de dispositivos interceptados ou atribui os incêndios a destroços que caíram no solo. O jornal americano The New York Times publicou uma matéria afirmando que autoridades iranianas rejeitaram uma proposta de cessar-fogo feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o jornal, os iranianos não têm interesse em um acordo temporário sobre o controle do Estreito de Hormuz. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal The New York Times, a mensagem havia sido transmitida pelo primeiro-ministro do Iraque. Fontes iranianas afirmam que o governo não teve interesse em um acordo temporário que não resolvesse a questão do controle do Estreito de Hormuz. Mas o Irã contestou essa reportagem do jornal americano e classificou a matéria como totalmente diversionista e enganosa. Segundo a agência estatal do Irã, o problema da escalada do conflito na região decorre exclusivamente da violação das promessas dos Estados Unidos e da violação dos compromissos assinados no dia 18 de junho. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que ainda não estava pronto para negociar um novo acordo de cessar-fogo com o Irã. Nesta sexta-feira, o chefe do comando militar iraniano prometeu que o país vai matar um militar das Forças Armadas Americanas para cada iraniano morto na guerra. Donald Trump comentou hoje a fala de Marco Rubio, que indicou nesta semana que a China estaria ajudando o Irã. Trump disse ter recebido garantias da China e da Rússia de que nenhum dos dois países está fornecendo armas à Guarda Revolucionária. Na sequência, ele ameaçou os dois países se participarem dessa guerra. E a Índia contabiliza os estragos causados pelas chuvas. Mais de 40 pessoas morreram. Autoridades do estado de Assam, nordeste da Índia, confirmaram a morte de mais de 40 pessoas vítimas das fortes inundações causadas pelas chuvas de monção que atingiram a região. O governo local disse que 900 mil pessoas, em mais de 1.800 vilarejos, foram afetadas pelas enchentes. Equipes de resgate trabalham em busca de sobreviventes e corpos, enquanto foram lançadas operações de assistência aos atingidos. As operações de resgate estão em andamento. Vamos ajudar as pessoas tanto quanto pudermos e acredito que conseguiremos controlar a situação em breve. Mas por enquanto a situação é muito grave. Houve enchentes também nas cidades. Antes as enchentes costumavam acontecer nas aldeias, mas agora as cidades também foram inundadas, especialmente a Alta Assam, em Sivasgar, Gratapur, Golgat e também no distrito de Jorhat. Segundo o governo, as chuvas registradas foram 436% acima do normal e milhares de cabeças de gado foram arrastadas pelas águas. Desastres relacionados a enchentes são uma ocorrência anual em toda a Índia durante os meses de monção.
de junho até cerca de agosto, após os longos verões na região, com muitas partes do país enfrentando escassez de água e seca. Ao mesmo tempo, centenas de milhões de indianos dependem dos ventos anuais de monção para trazer as chuvas que sustentam a agricultura e a indústria. Especialistas em meio ambiente alertam que as mudanças climáticas, combinadas à urbanização, estão aumentando a frequência e a gravidade dos fenômenos. E olha só essa imagem. Um leopardo atacou 3 homens no noroeste da Índia. Um dos ataques foi registrado por uma câmera de segurança. Um vendedor de 25 anos entra em luta com o animal e consegue fugir. Ele conseguiu trancar o animal e ligou para a equipe de resgate. O jovem que aparece nas imagens teve apenas ferimentos leves. Os outros 2 precisaram de atendimento especializado. E no próximo bloco, o CENIPA conclui que empresa, pilotos e ANAC falharam em acidente aéreo da Voipaz. E motorista e monitora de van escolar são condenados por morte de menino de 2 anos. Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos divulgou o relatório final sobre a queda do avião da Voipaz em 2024 no interior de São Paulo. O documento aponta que havia falhas no limpador de para-brisa e concluiu que houve falta de atenção na cabine durante o voo. Segundo o CENIPA, os pilotos conversavam sobre assuntos pessoais e isso tirou o foco do monitoramento do gelo e de outros instrumentos. O relatório final do CENIPA afirma que houve falhas da Voipaz, dos pilotos e também da ANAC. 39 itens foram listados ao longo do documento. Segundo a investigação, a aeronave não poderia ter decolado em horário com previsão de chuva, porque tinha um erro no sistema de limpador de para-brisa. Ao mesmo tempo, o CENIPA apontou que auditorias e inspeções realizadas pela ANAC antes do acidente revelaram diversas não conformidades relacionadas à manutenção das aeronaves da Voipaz. Por conta disso, a ANAC afirmou que vai analisar as conclusões do CENIPA em até 120 dias. O tenente-coronel Paulo Mendes Frois, investigador e encarregado da investigação, disse também que o avião apresentou falhas no sistema de degelo das asas em 2 voos na véspera da queda, mas a tripulação responsável não registrou em diário de bordo. Segundo ele, a manutenção nesse sistema deveria ter sido após um voo entre Guarulhos e Ribeirão Preto. Outro ponto que chamou a atenção foi a revelação de que os pilotos responsáveis pelo avião conversavam sobre assuntos pessoais durante o voo e esqueceram de ligar o sistema de degelo, mesmo após alertas emitidos pela aeronave. O coronel afirmou ainda que os sistemas indicaram por várias vezes o gelo acumulado nas asas. A investigação revelou ainda que pilotos e mecânicos deixavam de relatar problemas em aeronaves e que os auxiliares atuavam sem supervisão. A queda do ATR, em 9 de agosto de 2024, matou 62 pessoas. Um guarda civil municipal de Taboão da Serra voltava para casa após o expediente quando foi abordado por um homem. Ele reagiu à tentativa de assalto e baleou o suspeito. O criminoso foi atingido por disparos no peito e nas costas. As autoridades não divulgaram o estado de saúde e o caso será investigado. O motorista e a monitora de uma van escolar foram condenados pela morte de um menino de 2 anos que foi esquecido dentro do veículo em um calor de mais de 37 graus em São Paulo. Em novembro de 2023, Apolo Gabriel Rodrigues morreu após permanecer cerca de 7 horas preso à cadeirinha. Os 2 haviam sido condenados a quase 2 anos de detenção, mas a justiça substituiu a pena por prestação de serviços à comunidade e proibiu os 2 de trabalhar com transporte escolar por 2 anos. Eles também vão precisar pagar R$30 mil de indenização à mãe da vítima. A Polícia Militar apreendeu 34 carros no início da madrugada de hoje durante uma blitz na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Segundo a corporação, os motoristas se preparavam para participar de um racha. Segundo a Polícia Militar, os veículos estavam em um posto de combustíveis localizado na região. Imagens mostram alguns motoristas arrancando em alta velocidade e realizando manobras. De acordo com a PM, a ocorrência foi enquadrada no artigo que trata da promoção, organização ou participação sem autorização da autoridade de trânsito. A corporação também informou que ninguém foi preso porque não houve flagrante de racha. Todos os veículos foram levados para um pátio em Caieiras, cidade na Grande São Paulo.
A seguir, mais de 270 pessoas morrem afogadas no calor francês e cientistas identificam 8.000 novas espécies de insetos no Equador. Mais de 270 pessoas morreram afogadas na França durante a onda de calor. 37 vítimas eram crianças e adolescentes. Um total de 274 pessoas morreram afogadas na França desde 1º de maio, a maioria durante as 3 ondas de calor que atingiram o país nos últimos 2 meses. O balanço foi anunciado pelas autoridades de saúde nesta sexta-feira. O fim da primavera e o início do verão na França são marcados por episódios sucessivos e intensos de calor extremo ligados às mudanças climáticas e por grandes incêndios florestais. 48 pessoas morreram afogadas durante a primeira onda de calor no final de maio, 103 durante a segunda, na segunda quinzena de junho e outras 65 durante a terceira em julho. Dos 274 mortos registrados entre 1º de maio e 15 de julho, 37 eram crianças e adolescentes. A agência de saúde enfatizou que isso representa um aumento moderado no número de mortes em comparação com 2025. As 2 primeiras ondas de calor resultaram em mais de 6.000 mortes adicionais no total, de acordo com dados provisórios das autoridades de saúde, que divulgarão o balanço final das mortes atribuíveis ao calor extremo a partir de setembro. E os incêndios no sul da Europa forçaram a evacuação de mais de 20.000 pessoas. O governo da Espanha declarou emergência nacional. Incêndios florestais devastam várias regiões no sul da Europa. Ao menos 3 bombeiros morreram nos últimos dias, 2 deles na França e 1 na Itália. No sul do território francês, os profissionais lutavam contra 2 de grande magnitude, um deles em Le Bourget, que, de acordo com a última estimativa, afetou 4.800 hectares e levou a mais de 20.000 pessoas retiradas de uma área de floresta. Fontes consultadas pela AFP afirmaram que o fogo teria sido provocado por trabalhos de limpeza de vegetação em uma estrada florestal. O outro incêndio, que começou na última terça-feira e se espalhava pelo departamento de Var, no sudeste da França, atingiu 2.700 hectares e forçou que mais de 300 pessoas deixassem a área. O Ministério do Interior informou que foram registrados mais de 12.500 focos desde o início do ano, com um total de mais de 44.000 hectares queimados. Na França, os incêndios florestais nunca consumiram um território tão grande nesta época do ano. Espanha e Itália também enfrentam um de seus piores anos. O Ministério do Interior da Itália anunciou que dezenas de incêndios florestais devastam a Sicília. Mais de 160 focos também foram relatados nas últimas 24 horas na Calábria, região vizinha. Na Espanha, o principal ocorreu a aproximadamente 100 quilômetros ao norte de Madrid, na província de Guadalajara. Desde quinta-feira, as chamas devastaram 32.000 hectares. Autoridades retiraram 3.500 moradores de Aldeia del Fresno, a 60 quilômetros da capital espanhola. Grandes partes da Europa sofrem há meses com uma seca agravada pelas ondas de calor fora do comum, que atravessaram o continente em junho e julho. 4 belugas que estavam no Canadá foram transferidas para Chicago, nos Estados Unidos, após ameaças de sacrifício. Após o fechamento do parque temático Marineland, no Canadá, as baleias que moravam no local ficaram com um destino incerto. Mas uma luz no fim do túnel parece ter aparecido. 4 das 30 belugas que estavam no parque em Niagara Falls foram transferidas para o Abbott Oceanarium do Shedd Aquarium, em Chicago. O governo canadense aprovou a venda em meio à ameaça do Marineland de sacrificar os animais por falta de recursos. Outras 2 belugas foram para o SeaWorld de San Antônio. O Marineland fechou as portas e levantou preocupações sobre o bem-estar das baleias que continuavam em cativeiro no local. Os proprietários do parque ameaçavam praticar eutanásia e lutavam com o governo sobre o futuro dos animais. Em outubro do ano passado, o Marineland anunciou planos para enviar as baleias para o parque temático Chimelong Ocean Kingdom na China. Mas o governo federal do Canadá bloqueou a ideia, já que a solução perpetuaria a exploração dos animais. Agora, com a nova casa, há esperança de que as belugas tenham uma vida mais tranquila em um espaço acolhedor.
O SeaWorld de Abu Dhabi anunciou esta semana o nascimento de Kaya, a primeira filhote de morsa da região. Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, fica fora do continente, em uma ilha do Golfo Pérsico onde o clima é desértico e quente. Isso não quer dizer que não haja neve, pelo menos artificial, para refrescar um bebê de morsa que nasceu no SeaWorld da cidade. Kaya é um marco enorme. É o primeiro filhote de morsa nascido na região do Oriente Médio e Norte da África. É uma história de sucesso, não apenas para o SeaWorld em Abu Dhabi, mas para o setor zoológico como um todo. A morsa é um animal de grande porte originário das águas do Ártico. A subespécie do mamífero marinho que vive no Pacífico, principalmente os mares de Bering e Chukchi, pode chegar a 2 toneladas e medir 3,6 metros. O parto ocorreu como planejado. A Kaya e sua mãe criaram um vínculo rapidamente. Smush tem sido perfeita. Kaya também se desenvolveu exatamente como queríamos. Ela está crescendo, ganhando peso, aprendendo a explorar o ambiente e tornando-se cada vez mais independente. A população de morsas do SeaWorld tem um total de 5 animais adultos. A espécie é muito sociável e passa muito tempo com os treinadores, brincando, aprendendo e participando de atividades divertidas e enriquecedoras. Agora Smush é a professora, garantindo que Kaya reproduza tudo o que aprendeu ao longo de sua vida. Cientistas no Equador identificaram 8.000 novas espécies de insetos em uma floresta na região de Chocó Andino. Cientistas no Equador anunciaram a identificação genética de 8.000 novas espécies de insetos em uma floresta protegida na região equatoriana de Chocó Andino, uma área designada como Reserva Mundial da Biosfera. Os pesquisadores utilizaram material genético de espécimes coletados na Reserva Particular Maspitaira, localizada a noroeste de Quito, e o compararam com dados de outros insetos em bancos de dados científicos globais. Por meio desse processo, determinaram que esses espécimes representam novas espécies. No laboratório, classificamos os insetos com base em suas diferentes formas, cores e estruturas anatômicas e, em seguida, procedemos ao sequenciamento de DNA, o que nos permitiu identificar um número grande de espécies. Das 8.000 espécies, que posteriormente deverão ser descritas em detalhes e nomeadas de acordo com as convenções tradicionais, 97% são únicas, já que o Equador é um país pequeno, porém mega diverso. Após 6 anos de pesquisa, sendo um deles dedicado exclusivamente à coleta de espécimes, os cientistas encontraram, em sua maioria, espécies não registradas de moscas, vespas e borboletas. A pesquisa faz parte de uma iniciativa do Centro de Genômica da Biodiversidade da Universidade de Guelph, no Canadá. O programa envolve 50 países e estuda como as comunidades de artrópodes mudam ao longo do tempo em resposta a alterações ambientais. Em uma região que se estende da Costa Rica ao Equador, registramos quase 50.000 espécies. Isso é particularmente significativo para o Equador, porque MASP quebrou o recorde. Temos 8.000 espécies em MASP. A floresta protegida Maspitaira, que abrange aproximadamente 3.200 hectares, se situa na região equatoriana de Chocó Andino, uma área designada como Reserva da Biosfera há 8 anos. Essa região tem sido foco de campanhas ambientais que visam interromper atividades de mineração. Não é fácil ir a sítios, sobretudo. Não é fácil visitar certos locais, especialmente onde ocorre mineração ilegal. Consequentemente, os cientistas muitas vezes trabalham sob risco e há locais que estão se tornando cada vez mais inacessíveis. Sítios que cada vez são menos acessíveis. Os autores do estudo, publicado na revista Scientific Data, sediada no Reino Unido, acreditam que à medida que a análise genética das amostras restantes coletadas em MASP avançar, o número de espécies de insetos registradas poderá dobrar. A Olimpíada Internacional de Matemática desse ano foi marcada por um feito inédito. A inteligência artificial resolveu problemas que só eram alcançados por humanos. A inteligência artificial alcançou pela primeira vez a pontuação máxima na Olimpíada Internacional de Matemática. 2 empresas de tecnologia chinesas, a Huawei e a rede social Xiaohongshu, também conhecida como RedNote, anunciaram que seus sistemas alcançaram 100% de acertos cada nas questões feitas aos participantes humanos no concurso deste mês em Xangai. Foram os primeiros laboratórios de inteligência artificial a divulgar seus resultados, mas é possível que outros ao redor do mundo sigam seu exemplo nos próximos dias.
O resultado perfeito na competição de matemática mais prestigiosa do mundo costumava ser exclusividade de um punhado de jovens mentes brilhantes. Em 2025, os modelos desenvolvidos por empresas como Google e OpenAI atingiram pela primeira vez pontuações de nível ouro, mas não conseguiram igualar as habilidades de 5 concorrentes humanos que obtiveram 100%. Neste ano, apenas 7 dos mais de 600 participantes de diferentes países e com menos de 20 anos não cometeram nenhum erro. As empresas de tecnologia só receberam os problemas da competição depois que os concorrentes humanos já haviam feito a prova e precisaram apresentar suas respostas dentro de um prazo específico. A Suíça é reconhecida no mundo todo pelas estações de esquis, mas o mercado é sempre ameaçado no verão. Para diversificar os negócios, um resort a mais de 2.000 metros de altitude aposta em um balanço para atrair os turistas nesta época do ano. Nem só a neve é combustível para a diversão na Suíça. A inauguração de um balanço gigante promete movimentar os Alpes no verão, nas montanhas acostumadas ao esqui no inverno. É uma experiência incrível. Tivemos que esperar, mas valeu muito a pena. Foi fantástico. Você sente como se estivesse voando e as vistas são demais. Absolutamente fantástico. A descida tira o fôlego e a vista é magnífica. Quando você está suspenso sobre o vazio, com aquela queda impressionante lá embaixo, é incrível. No fim, a gente queria mesmo que continuasse. A brincadeira, a 2.110 metros de altitude, agrada a alma e o comércio. Estações de esqui precisam encontrar novas soluções, já que a previsão é de que as mudanças climáticas reduzam a neve nos Alpes suíços. Diversificação faz parte da nossa visão. Mesmo que os invernos estejam indo muito bem, os últimos 2 anos registraram recordes de público. No entanto, estamos cientes das mudanças climáticas. Realizamos um estudo sobre o potencial de neve que teremos em 2050 e estamos nos preparando para menos neve ou para precipitações de neve mais imprevisíveis. O resort Villars-sur-Olonne atrai mais de 700 mil pessoas durante a temporada de inverno, mas apenas 100 mil no verão. A esperança é que atrações como o balanço possam triplicar o número de visitantes no verão e manter a economia em movimento o ano inteiro. A Alemanha anunciou o novo treinador da seleção. Jürgen Klopp assinou um contrato até a Copa do Mundo de 2030. Aos 59 anos e após passagens de sucesso por Borussia Dortmund e Liverpool, o técnico Jürgen Klopp enfrenta o maior desafio de sua carreira: recolocar a seleção alemã na elite do futebol mundial. Depois da eliminação para o Paraguai na segunda fase da Copa do Mundo, o terceiro fracasso seguido em mundiais, a Federação Alemã demitiu Julian Nagelsmann e contratou um dos maiores treinadores do mundo. É uma grande honra estar aqui hoje e refletir sobre o que aconteceu comigo nos últimos dias. É um daqueles momentos em que um filme passa na sua cabeça, em que todo tipo de pensamento atravessa sua mente. Klopp admitiu que assumir o comando da seleção alemã é o ápice da carreira. Após passagens pelo Mainz e pelo Borussia Dortmund, onde conquistou a Bundesliga 2 vezes e chegou à final da Liga dos Campeões em 2013, ele passou quase uma década no comando do Liverpool. Em Anfield, conquistou a Champions em 2019 e a Premier League em 2020, encerrando um jejum de 30 anos do Liverpool sem levantar um título do campeonato inglês. Desde 1º de janeiro de 2025, ele atuava no grupo multiclubes da Red Bull como diretor global de futebol, prestando consultoria aos diversos clubes pertencentes ao conglomerado austríaco de bebidas energéticas. Ele assinou um contrato de 4 anos com a Federação Alemã, válido até a Copa do Mundo de 2030 na Espanha, Portugal e Marrocos, que também terá 3 jogos no Uruguai, na Argentina e no Paraguai para marcar o centenário do torneio. Klopp vai estrear no comando da Alemanha no dia 24 de setembro, contra a Holanda, fora de casa, pela UEFA Nations League. E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoadíssimo. Nesse final de semana na Igreja Renascer a gente tem o Congresso Kids, domingo culto de celebração da família, às 8, às 10, às 4 da tarde e também às 6 da noite. E segunda a gente está de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Um bom final de semana e até lá.